Saudação para quem está aí do outro lado, meu irmão. Rico ou pobre, todo mundo em Angola está aí preso. Mas só que a cadeia do rico, o motivo é muito diferente. O rico vai preso por tráfico de influência, branqueamento de capitais, por defraudação, obstrução da justiça, corrupção passiva. Eu nunca vi nenhum pobre aí preso por causa desse motivo. Crime do pobre é só ou matou, ou roubou, ou violou, ou então fez mais um outro mambo, mas não usa um termo bonito, meu irmão. Você no bairro, quando rouba, o termo que vão usar, esse vídeo também mesmo é gatuno sujo, é bem sujo mesmo, também esse mambo é para roubar. E teve um dia, a Dinique entrou no meu bairro, na casa da minha tia, e todo mundo sabe, Dinique quando entra no bairro, meu irmão, chegaram na casa da minha tia, bateram na porta, pum, bum, bum, bum. Minha tia gritou, quem é? A Dinique, abre a porta. Minha tia gritou, aqui não tem gatuno, fala, abre a porta, vamos arrombar. Minha tia abriu, a Dinique entrou, perguntaram onde é que está o negrinho. Minha tia disse, eu não conheço o negrinho, falaram, não conheço o negrinho, onde é que está o negrinho? Tia disse, está no quarto. Conta da Dinique foram lá no quarto, meu irmão. Antes que chegaram no quarto, de coincidência, eu estava ferrado com esse cão do negrinho. A primeira pessoa que agarraram isso eram, me perguntaram, você é o negrinho? Eu falei, não sou. Falaram, não nega, porra. Você é o negrinho? Eu falei, eu não sou. O negrinho está ali. O cão do negrinho estava deitado. Eles só lhe levantaram. Você é o negrinho? Ele confirmou, sou eu. Lhe agarraram, bofa. Você é o negrinho? Sim, sou eu, bofa. Bofa, mais bofa. Depois ele pergunta, onde é que está o gato preto? Ele, eu não conheço o gato preto, mais bofa. Eu não conheço o gato preto, chefe bofa. Cada vez que ele negava, o não estava a responder quem é o gato preto. Vem um cota de Dinique fininho. Foi de trás, ele espetou uma bofa que ele tocou no olho. O baixou com o grito, ai, o emoji, minha vida. Chefe, me deixe com pistola da vista. Chefe, me deixe com pistola da vista. Me furou em vista. Cota olhou, ele foi, cala a boca, é chapada. Depois eu parei e comecei a pensar, mano, esses cotas de Dinique, tipo, treinam chapada, porque não é normal. Ui, porra, me deixe com pistola da vista. Cala a boca, é chapada. Eu é que estou a sentir, chefe. Ele, olha, eu te dei chapada, mas chefe, eu estou a sentir que é pistola. Ui, baixo, lhe espetaram mais boi de bofa. De tanta bofa que lhe deram, essa pauta aqui inflamou. Ele depois gritou, chefe, não me bate mais aqui, me bate embora do outro lado. Eu pensei, chefe, você que está a te bater, está cismalado. Em vez de falar, me bate do outro lado, falar, chefe, não me bate mais. Depois o chefe lhe falou, a última pessoa que vocês roubaram, vocês não lhe bateram também só no lado direito? Ela, sim, chefe, então também só vamos te bater no lado direito. Onde é que está o negrinho, o gato preto? Ele, chefe, o gato preto não vive aqui, chefe. Ele dorme em outro sítio. Ele fala, olha, nós não estamos a brincar. Ele, sim, chefe, eu não estou brincando. O gato preto e o gato branco não vivem aqui, vivem no outro lado. Ele fala, onde é que está a pistola? Ele, chefe, eu não estou com a pistola, cala a boca. Falaram que a pistola está contigo, eu não estou com a pistola. Lá agarraram, bofa, bofa. Vamos no gato preto e no gato branco. Lhe pegaram, lhe levaram. E minha tia já começou a gritar à toa. Aí meu filho não fez nada. Meu filho é inocente, meu filho nunca roubou ninguém. Eu pensei, chefe, esse cão que está admitindo que estava com pistola, com gato preto, gato branco, não fez nada. Minha tia tem inveja das vizinhas. Eu falei, porra, gato não é para ele ter inveja. Aí, 3 meses depois que o cão foi e saiu da cadeia, o cão continuou mais a roubar, para além dessa surra. Mas graças a Deus, o foi roubar numa banda de cacuaco chamada Paraíso, lá onde matam polícia. O roubou lá, ele e os cambas dele, gato preto e o gato branco. Mas graças a Deus, eles agarraram naquela banda, eles queimaram. Mano, roubar não é fixe. Esse mambo, eu não sei se eu contei também porque, mas
Até agora, aquela chapada daquele cota da Dinique está marcado na minha mente. São bofas mundiais, tá vendo? E não esquece, vai lá no Insta, curte o meu story antes que a Dinique chegue e te espeta aquela bofa. E curte o vídeo. Mas embora, tô cansado de tanto pensar naquela bofa.